Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 59 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre os textos polêmicos de Ellen White. Ellen White cometeu erros, Ellen White fez profecias que não se cumpriram, Ellen White deu conselhos antibíblicos, ela criou doutrinas que não estavam baseadas nas escrituras sagradas. E realmente é possível conciliar a crença em Ellen White como sendo profetisa extracanônica e ao mesmo tempo a crença no princípio do sola scriptura? Essas e outras perguntas nós vamos responder nesse episódio. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar esse trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. No episódio 47, nós trabalhamos o conceito de sola scriptura dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vimos que a Igreja, em seus documentos oficiais, defende o princípio do sola scriptura e que a crença em Ellen White como sendo uma profetisa extracanônica, uma pessoa que teve o dom de profecia, que é um dos dons do Espírito Santo que é dado à Igreja, não contradiz o conceito de sola scriptura. No entanto, eu deixei pendente alguns questionamentos que existem em relação a textos polêmicos de Ellen White. Esses textos são apontados pelos críticos como contendo ensinos que vão contra o sola scriptura e que possuem erros que colocariam em xeque a ideia de que Ellen White realmente foi uma profetisa, realmente teve o dom de profecia. E pois bem, a ideia desse episódio é fazer uma análise geral em alguns desses textos para averiguar se essas alegações dos críticos realmente são verdadeiras, realmente fazem sentido. Bom, para começar as análises em si, é necessário que nós conheçamos alguns princípios básicos que vão nos orientar em relação a como interpretar Ellen White. Sim, existem alguns princípios básicos para que nós possamos interpretar Ellen White corretamente, e quando esses princípios não são utilizados, isso acaba nos levando a conclusões equivocadas. Então vamos lá. Existem pelo menos 5 princípios fundamentais que nós precisamos considerar aqui. O primeiro princípio é que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina. Essa não só é uma verdade bíblica e uma verdade protestante, como também é uma verdade defendida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, de maneira oficial, nos seus documentos oficiais, e isso não é de hoje, é desde quando a Igreja Adventista surgiu. E é também uma verdade defendida pela própria Ellen White. Eu comentei no episódio 47 que eu escrevi um livro só sobre isso, onde eu coleto 110 citações de Ellen White dizendo que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, e também dizendo que os seus escritos não deveriam ser utilizados como Bíblia. Então, quando vamos analisar qualquer texto de Ellen White e tentar interpretá-lo, precisamos levar em conta esse princípio. A Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina. E qual é a implicação lógica disso? A implicação lógica é que o que quer que Ellen White diga, se já não tiver sido dito antes pela Bíblia Sagrada, não pode ser considerado regra de fé, prática e doutrina. Ou, dito de outra forma, o que quer que Ellen White diga não pode ser interpretado nem considerado como sendo uma doutrina nova. Se, portanto, Ellen White dá um conselho, por exemplo, que não é uma doutrina bíblica e nem pode ser derivado de uma doutrina bíblica, então esse conselho não pode ser considerado uma doutrina. Ele não é uma doutrina. Ele é, no máximo, um conselho contextual. E talvez alguém afirme aqui, mas Davi, eu já vi adventistas utilizando textos de Ellen White para formar novas doutrinas, ou ainda utilizando conselhos de Ellen White como regras atemporais, imutáveis, ainda que essas regras não estejam na Bíblia. Como então você diz que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina e não se pode fazer doutrina com Ellen White? E a minha resposta é muito simples. Esses adventistas estão errados. Eles estão objetivamente contrariando tanto a doutrina adventista quanto os princípios protestantes e os princípios bíblicos. E não importa quantos adventistas fazem isso. Não importa se são 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 99%. Eles estão errados, objetivamente errados. Mas existe também um outro ponto que precisa ser considerado. Nem sempre aquilo que, à primeira vista, nós acreditamos ser um conselho que não tem base bíblica, realmente não tem base bíblica.
Nós precisamos ter em mente que a Bíblia não fala sobre absolutamente todos os assuntos e todas as situações da vida. Ela apresenta princípios e nós precisamos aplicar esses princípios a situações concretas da vida. Muitas vezes situações que não existiam na época da Bíblia ou que não foram descritas na Bíblia. E Ellen White fez isso muitas vezes. Muitos dos seus conselhos eram aplicações de princípios bíblicos a situações concretas de seu tempo e lugar. Portanto, antes de nós simplesmente acusarmos determinado conselho de não ter nenhuma base bíblica, nós primeiro precisamos investigar se não existe nenhum princípio bíblico por trás daquele conselho e se aquele conselho não é uma aplicação desse princípio. Além disso, é sempre importante estudar o contexto em que aquele conselho foi dado. Afinal de contas, se muitas vezes os conselhos são aplicações de princípios bíblicos a situações concretas, nós precisamos conhecer bem a situação concreta para entender quais princípios foram utilizados naquela situação e como eles foram utilizados. Ou seja, aqui nós precisamos levar em conta as boas e velhas regras lógicas de interpretação textual, a saber, análise do contexto temático, análise do contexto histórico, análise do contexto linguístico, análise do contexto idiomático, análise do contexto teológico, análise do contexto moral e análise do contexto lógico. As mesmas regras que nós utilizamos para interpretar as escrituras e para interpretar outros textos também devem ser utilizadas para interpretar Ellen White. O segundo princípio que nós precisamos ter em mente aqui é que a inspiração não necessariamente deve produzir regras atemporais. Aliás, uma variante desse princípio é que a inspiração não necessariamente deve produzir Bíblia. Inspiração nada mais é do que um dos métodos de Deus de revelar uma mensagem a uma determinada pessoa, a fim de que essa pessoa repasse essa mensagem para outras pessoas. Ora, essa mensagem não precisa ser uma regra atemporal. É perfeitamente possível que Deus passe uma mensagem que é específica para um determinado contexto. E se ela é específica, ela pode não se aplicar a outros lugares, ou a outros tempos, ou a outras pessoas, ou a outras situações. No Novo Testamento existem dois exemplos interessantes disso. Um está no capítulo 11 de Atos e o outro está no capítulo 21 de Atos. Ambos falam de um profeta que se chamava Ágabo, que era um profeta extracanônico, ou seja, ele não escreveu nada da Bíblia. No capítulo 11, esse profeta diz à igreja que haveria uma grande fome que iria atingir diversas regiões. Já no capítulo 21, ele profetiza que Paulo, se fosse a Jerusalém, seria preso pelos judeus e entregue aos gentios. Note que em ambos os casos, Ágabo não deu uma nova doutrina e também não deu uma regra temporal. Ele apenas fez uma profecia específica para um determinado contexto. No primeiro caso, para um determinado tempo e uma determinada região. E no segundo caso, para uma determinada pessoa. Ora, da mesma forma, Ellen White ou qualquer outro profeta extracanônico não tem como função produzir regras atemporais só porque ele é inspirado. Muito pelo contrário, justamente por ser um profeta extracanônico, a sua função não é produzir regras atemporais. Essa é uma função da Bíblia, porque a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina. O que o profeta extracanônico faz, portanto, é profetizar para situações específicas, é exortar as pessoas a voltarem à Bíblia, é aplicar princípios bíblicos a situações concretas e muitas vezes dar conselhos que são contextuais. Eles são específicos para uma determinada pessoa, para um determinado tempo, para um determinado lugar. E aqui existe um ponto muito importante de termos em mente. Os princípios são, de fato, imutáveis, mas as aplicações dos princípios não. E uma vez que conselhos são aplicações de princípios, então não necessariamente os conselhos são imutáveis. Uma vez que se modifique o contexto, muitas vezes se modifica também a aplicação. Existem dois exemplos interessantes disso que nós podemos extrair dos próprios escritos de Ellen White. O primeiro se encontra no manuscrito 7 de 1904. O contexto era o seguinte: os irmãos de determinada localidade haviam construído uma escola para as crianças. No entanto, essa escola só atendia crianças com mais de 10 anos. E uma das razões para isso é que existe um conselho de Ellen White de que as crianças deveriam, até pelo menos 10 anos, serem instruídas em casa.
O problema é que naquela localidade, as crianças que tinham menos de 10 anos estavam ficando muito soltas, eram deixadas soltas pelos pais. Assim, alguns irmãos acharam que seria bom incluir algumas salas onde essas crianças menores de 10 anos pudessem também estudar. Criou-se então um embate. Um grupo de irmãos acreditava que o melhor a ser feito era realmente incluir essas crianças menores de 10 anos na escola. Já o outro grupo entendia que, como existia o conselho de Ellen White de que as crianças não deveriam ser postas na escola antes dos 10 anos de idade, então a situação deveria continuar do jeito que estava. Como à época Ellen White ainda estava viva, esses irmãos resolveram chamá-la para poder decidir quem é que estava correto. Ela então explica que quando ela deu o conselho de que as crianças deveriam ser educadas em casa até 9, 10 anos de idade, ela o fez em um contexto onde as escolas eram muito ruins e não existia uma escola confessional. Assim, naquele contexto, o melhor para as crianças era ser educadas em casa, pelo menos nos primeiros anos, que são os anos de formação do caráter. O contexto agora era totalmente diferente. Ali, naquele lugar e naquele tempo, existiam crianças que estavam largadas e era melhor que essas crianças estivessem em uma escola. Como era possível fazer uma escola cristã, confessional e inclusive adventista, então o conselho anterior não se aplicava àquela situação. Ora, depois de dar essa breve explicação, Ellen White diz o seguinte para os irmãos: "É assim que é, e meu espírito tem sido muito agitado quanto à ideia. Ora, a irmã White disse assim e assim, e a irmã White falou isto ou aquilo, e portanto procederemos exatamente de acordo com isso. Deus quer que todos nós tenhamos bom senso, e deseja que raciocinemos movidos pelo senso comum. As circunstâncias alteram as condições, as circunstâncias modificam a relação das coisas." Essa passagem pode ser encontrada, inclusive, no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 217. Note então que a própria Ellen White reconhecia que não necessariamente os seus conselhos serviriam para todo e qualquer contexto. Assim, era necessário raciocinar, utilizar de bom senso. Outro exemplo interessante remonta ao ano de 1894. Escrevendo aos irmãos de determinada localidade, Ellen White criticou aqueles que estavam comprando bicicletas. Isso pode ser encontrado no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, das páginas 50 a 53. Ora, se tomarmos esse conselho de maneira isolada e mais, se entendermos esse conselho como uma regra temporal, então certamente Ellen White está indo além do sola escritura. Afinal de contas, não existe nada intrinsecamente mal em bicicletas e não existe nada na Bíblia Sagrada que condene bicicletas. No entanto, quando entendemos o contexto histórico e o contexto temático, percebemos que o conselho era contextual e estava baseado em um princípio que se aplicava àquela situação concreta. Naquele contexto, os irmãos daquela localidade estavam querendo adquirir bicicletas, primeiro, para estar na moda e segundo, para competir com os outros. E as bicicletas, naquela época, eram um artigo extremamente caro, um artigo de luxo. Assim sendo, Ellen White condena a compra de bicicletas não por conta da bicicleta em si, mas por conta das motivações ruins que aqueles irmãos estavam tendo e também por conta do preço altíssimo das bicicletas. Naquele contexto específico, a bicicleta estava sendo um luxo desnecessário, um objeto de más intenções. Ninguém ali estava querendo comprar uma bicicleta porque isso lhe daria uma vida mais saudável ou porque isso lhe faria economizar para poder chegar a determinado lugar. Agora note, saindo desse contexto, o conselho não se aplica mais. Hoje, por exemplo, as bicicletas são muito mais baratas e praticamente qualquer pessoa pobre consegue ter uma bicicleta. Além disso, a bicicleta se tornou um artigo muito importante para podermos chegar nos lugares mais rápidos, sem gastar dinheiro e para manter uma boa saúde. Portanto, é claro, óbvio e evidente que o conselho de Ellen White não se aplicaria para esses contextos. Aliás, podemos ir mais longe, uma vez que Ellen White não é regra de fé, prática e doutrina, e que comprar uma bicicleta não era um pecado em si, nem mesmo na época em que Ellen White deu esse conselho, podemos concluir que mesmo nessa época do conselho, uma pessoa poderia comprar uma bicicleta estando com a melhor das intenções no coração e ela não estaria errada. O conselho de Ellen White não é uma regra absoluta.
é sim uma orientação razoável para o contexto, uma orientação que se aplicava a grande parte, talvez a maioria das pessoas que eram o alvo do conselho de Ellen White. Em suma, como o ouvinte pode perceber, os conselhos de Ellen White devem ser analisados, avaliados, não só à luz da Bíblia Sagrada, mas também à luz do próprio contexto. O terceiro princípio fundamental que nós precisamos ter em mente aqui é que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não acredita que Ellen White tinha inspiração verbal. Para ser mais exato, a própria Ellen White não acreditava nisso. A inspiração verbal, como nós já vimos em episódios anteriores, é a ideia de que Deus inspira cada palavra do profeta ou cada palavra do escritor. Ou seja, a inspiração aqui seria como um ditado. Deus dita, palavra por palavra, e o indivíduo apenas escreve o que Deus está ordenando. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, no entanto, entende que Deus inspira não as palavras, mas sim a mente do profeta, os conceitos que o profeta precisa passar. As palavras, contudo, são do próprio profeta. É claro, podem haver casos específicos em que Deus dita exatamente o que o profeta vai escrever, mas isso é exceção. A regra é uma inspiração mais conceitual, uma inspiração mais mental, mais cognitiva. Isso significa que, conquanto a mensagem e o âmago da mensagem sejam divinos, o modo como essa mensagem vai ser expressa é humano. Isso inclui o tom, o estilo, o vocabulário, as analogias utilizadas, a arrumação do texto, a ordem como se descreve determinados eventos e até mesmo o modo como se pesquisa para escrever. Afinal de contas, a inspiração também inclui pesquisa. O evangelista Lucas, por exemplo, já inicia o seu evangelho dizendo que ele fez uma pesquisa para compor aquele livro. Portanto, nessa concepção de inspiração, existe o âmago da mensagem e existem os detalhes periféricos. O âmago da mensagem é inspirado, é verdadeiro e é perfeito. Mas os detalhes periféricos, uma vez que são humanos, podem conter imprecisões, exageros, pequenas confusões e por aí vai. Como já vimos em outros episódios, isso acontece até na Bíblia. Há, por exemplo, pequenas diferenças nos relatos dos evangelistas em relação aos eventos exatos da ressurreição, aos eventos exatos de quando Pedro negou a Jesus e por aí vai. Nós também temos o apóstolo Paulo dizendo em determinado momento que não se lembrava se havia batizado alguém além de Crispo e Gaio. Ou seja, mesmo a Bíblia sendo um livro inspirado e absolutamente infalível em seu âmago, ele contém uma ou outra imprecisão em detalhes periféricos que não afetam em nada a história principal e a doutrina. São apenas marcas de humanidade, são imprecisões que se esperam de qualquer ser humano. E o objetivo da inspiração não é arrancar essas imprecisões e fazer um texto absolutamente perfeito em todos os seus detalhes. O objetivo é que o âmago da mensagem seja preservado. Ora, se podemos dizer isso até da Bíblia, o que dirá então dos profetas extracanônicos? A Bíblia é a única regra de fé e prática. Por sua própria natureza, ela trata de assuntos mais gerais e de assuntos fundamentais. Não se espera, portanto, nem muitas nem grandes imprecisões. Já o profeta extracanônico, justamente por não ser regra de fé, prática e doutrina, falará sobre muitas coisas que são mais secundárias. E assim, logicamente, a margem para imprecisões é muito maior. Portanto, não existe nenhum problema em trabalharmos com a hipótese de que, em alguns textos, Ellen White foi imprecisa ou exagerada, ou cometeu alguma confusão, ou não se expressou da melhor maneira, ou cometeu erros mesmo em detalhes periféricos. Aliás, não é nenhum problema se nós encontrarmos algum erro de Ellen White em matéria de história, cronologia, geografia, ciência ou qualquer outra área de conhecimento. Ellen White nunca se arrogou infalível em nenhuma dessas áreas. Pelo contrário, muitas vezes ela via a necessidade de revisar os seus próprios livros. E isso era de conhecimento da igreja, não era algo escondido. Assim sendo, dentro do conceito de inspiração que a Igreja Adventista do Sétimo Dia utiliza, o profeta não precisa ser inerrante em absolutamente todos os detalhes. O profeta pode sim cometer erros. O que não pode acontecer, já que ele é inspirado, é que esses erros destruam ou distorçam a mensagem principal. Se isso não acontece, então não existe nenhum problema em reconhecer que o profeta pode cometer imprecisões, exageros, confusões e por aí vai. Um exemplo que eu gosto de utilizar é o seguinte: imagine que em determinado contexto,
muitas pessoas fumam. E essas pessoas não estão muito bem inteiradas dos problemas que o cigarro causa à saúde. Então, Deus escolhe alguém para passar a mensagem de que o cigarro faz mal e que as pessoas devem parar de fumar. Essa pessoa recebe uma impressão muito forte no coração e na mente em relação a isso, e ela resolve então fazer uma pesquisa para poder embasar o seu argumento. No entanto, dentre as fontes que ela utiliza, algumas afirmam que o cigarro causa alguns problemas que na verdade ele não causa. Terminada essa pesquisa, essa pessoa sai por aí pregando a mensagem. A pergunta que fica é: o fato de essa mensagem conter algumas imprecisões sobre quais exatamente são os males que o cigarro causa, implica que a mensagem não foi inspirada por Deus? Com certeza não. Foi Deus que deu aquela mensagem. No entanto, Deus deu apenas o âmago da mensagem, a ideia de que o cigarro faz mal e que, portanto, as pessoas devem parar. Outros pontos, que são pontos mais periféricos, como o detalhamento de o que exatamente o cigarro causa e como que isso acontece, podem conter alguns erros, algumas imprecisões, mas isso não anula a mensagem principal. De fato, o cigarro faz mal e as pessoas devem parar. E, de fato, essa mensagem veio de Deus. Essa perspectiva deve nos gerar a seguinte postura. Ao ler uma determinada passagem de Ellen White que é polêmica e que parece que contém algum erro, nós precisamos nos perguntar: esse erro é central ou é periférico? Se realmente houver um erro aqui, esse erro destrói o âmago da mensagem? Ou, em relação ao âmago, ele não faz a menor diferença? E, finalmente, se é um conselho, o conselho em si é bom, ainda que existam erros periféricos? Ora, a partir dessas perguntas, nós podemos muito bem chegar à conclusão de que existem textos com exageros, com imprecisões, com confusões, que ainda assim são bons conselhos, que ainda assim mantêm um âmago inspirado. E, portanto, é possível dar importância ao conselho e até mesmo aplicar à nossa vida, mesmo considerando que um detalhe ou outro desse conselho não tenha sido expresso da melhor maneira ou ainda contenha mesmo algum erro secundário. O quarto princípio fundamental que nós precisamos considerar aqui é o seguinte: existe uma diferença entre doutrina e mera informação. Nós já trabalhamos isso em episódios anteriores. Doutrina é alguma crença ou alguma prática básica para a fé. Geralmente, a doutrina está relacionada, por exemplo, à salvação ou à santificação. Além disso, a doutrina sempre está ligada a uma obrigação ou a alguma proibição. E, finalmente, a doutrina, muitas vezes, é tão importante a ponto de definir se uma pessoa pode ser considerada cristã ou não. Já a mera informação é qualquer dado a respeito de qualquer campo que não tem nenhuma dessas características doutrinárias. Ou seja, não é uma crença ou uma prática básica, não é algo que define se uma pessoa é cristã ou não, não é algo que tem a ver com salvação, não é algo absolutamente essencial à santificação, não é algo que gera alguma obrigação ou alguma proibição. E por que essa diferença é importante? Porque a definição de sola escritura não é que nós não podemos crer em nada que não esteja na Bíblia. A definição de sola escritura é que nós não podemos crer em nenhuma doutrina que esteja fora da Bíblia. Isso significa que nós podemos crer em informações que não estão na Bíblia, desde que elas não sejam doutrina. Isso, aplicado à questão dos profetas extracanônicos, é muito importante. O profeta extracanônico pode revelar informações novas. Essas informações podem ser sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. O que o profeta extracanônico não pode fazer é revelar doutrina nova ou modificar as doutrinas já existentes. Aplicando isso a Ellen White, não há nenhum problema em encontrarmos algum texto dela onde ela apresenta informações que nós não conhecíamos antes. Contanto que essas informações não sejam doutrina, a revelação dessas informações não pode ser considerada uma quebra do sola escritura. Ou seja, se encontrarmos algum texto de Ellen White com alguma informação que não está na Bíblia e que nós achamos estranho, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é: isso aqui é uma doutrina? Se não é uma doutrina, não há quebra do sola escritura. E se não há quebra do sola escritura, a informação pode ser verdadeira. Portanto, devemos cuidar para não condenar Ellen White por algo que é perfeitamente legítimo. Finalmente, o quinto princípio fundamental que nós precisamos considerar aqui é o seguinte: o profeta extracanônico não é um analista social.
O analista social é aquele que faz uma análise detalhada da sociedade, dos problemas e de todo o contexto, e após um estudo minucioso de anos, ele chega a algumas conclusões, traça algumas teorias e propõe algumas formas de resolver determinados problemas. O profeta não tem esse papel. Na verdade, no geral, o profeta tem o papel de apagador de incêndios. Ele é chamado por Deus para resolver um problema grave, um problema grande que já existe, ou então para impedir algum problema iminente. E nesse contexto, nem sempre será possível fazer uma análise minuciosa da realidade e propor diversas soluções diferentes a depender de cada pessoa e de cada mini contexto. O que geralmente o profeta fará em contextos como esse é dar algum tipo de conselho mais geral, que não necessariamente abarcará todos os indivíduos, mas que abarcará a maioria. E geralmente esse conselho será mais rígido e às vezes até mesmo exagerado. O ponto é, como o profeta não é um analista social, ele não tem a obrigação de dar um conselho que seja mais específico e até mesmo mais moderado. Caberá então às outras pessoas e aos analistas sociais de fato avaliarem quais são os princípios do conselho e se eles se aplicam a todo e qualquer lugar, a todo e qualquer tempo, a toda e qualquer pessoa. Muito bem, esses são os princípios fundamentais para interpretar Ellen White. Eu sei que eu gastei um bom tempo nesses princípios, mas se o ouvinte conseguir dominá-los, terá muito mais facilidade e muito mais precisão para interpretar qualquer escrito de Ellen White. Além disso, para entender as interpretações que eu faço, é necessário entender esses princípios. Feita essa exposição, passemos agora para a análise dos textos polêmicos. Eu quero dividir os textos polêmicos de Ellen White em 3 tipos. Primeiro, conselhos que parecem não ter nenhuma base bíblica ou que parecem ser equivocados de alguma maneira. Segundo, predições que ela fez e que supostamente não se cumpriram. E terceiro, algumas visões que ela teve que possuem elementos que não estão na Bíblia Sagrada, mas que se referem a eventos e personagens da Bíblia Sagrada. Evidentemente, por conta do tempo, não será possível analisar todos os textos polêmicos de Ellen White. Ainda assim, eu vou tentar aqui abarcar um bom número deles e a partir da aplicação dos princípios que eu for fazendo, o ouvinte terá uma ideia de como aplicar esses mesmos princípios na análise de outros conselhos, de outras predições e de outras visões. Comecemos então. Em relação aos conselhos, é bastante conhecido que Ellen White fez muitas críticas ao longo da vida a determinados divertimentos e entretenimentos. Ela criticou, por exemplo, a leitura de ficção, romance e contos de fadas, jogar xadrez, damas e cartas, ir ao teatro ou a bailes de dança. Ela criticou os esportes tênis, cricket, beisebol, futebol americano, corridas de cavalo, boxe e por aí vai. E os seus conselhos, evidentemente, eram no sentido de que as pessoas não praticassem esses entretenimentos. O problema aqui, evidentemente, é que a proibição desses entretenimentos não parece ter nenhum fundamento bíblico. E se de fato não há fundamento bíblico para esses entretenimentos, então nós temos aqui uma quebra do sola scriptura. Nós temos Ellen White criando doutrina, criando regras que não estão pautadas na Bíblia. Mas é esse realmente o caso? Bom, para que nós analisemos isso, nós precisamos responder 2 perguntas. A primeira, essas proibições deveriam ser vistas como absolutas e atemporais ou se tratavam apenas de conselhos contextuais? E a segunda, existem em cada um desses conselhos algum princípio bíblico por trás ou eram conselhos sem nenhum lastro bíblico? Para avaliar isso, claro, nós precisamos ver quais eram as razões que ela apresentava para os seus conselhos. Em relação à leitura de ficção, romance e contos de fada, ela apresenta 4 razões. Primeira, ofereciam a crianças e jovens conhecimento de crimes, violência e mitos contrários à fé bíblica, descritos de um modo vívido e impactante, o que alimentava maus pensamentos ou enganos. Segundo, geravam um desinteresse na Bíblia, em coisas espirituais. Terceiro, levavam a uma leitura apressada e superficial. E quarto, criavam a tendência a uma postura sonhadora e negligente quanto aos deveres práticos. Independente de qual juízo de valor o ouvinte faça sobre os conselhos de Ellen White, existem 2 pontos muito interessantes aqui nessas razões que ela dá.
O primeiro é que todas elas têm uma natureza observável ou, no mínimo, dedutível. Por exemplo, há um texto de Ellen White onde ela fala que existiam moças que ficavam o dia inteiro lendo romances e por isso já não queriam ajudar nas tarefas de casa. Além disso, elas realmente acabavam se influenciando tanto por esses romances que se tornavam muito sonhadoras mesmo e sem uma visão mais prática e mais realista do casamento. Em outras passagens, Ellen White fala sobre o problema de crianças e adolescentes que não tinham gosto pela leitura bíblica, mas tinham muito gosto pela leitura de outros livros, de livros de ficção e etc. Em suma, todos esses problemas são problemas verificáveis. Se Ellen White estava dando esses conselhos em sua época, é porque esses problemas existiam e podiam ser vistos. Se ela estivesse dando esses conselhos e apresentando essas razões e, no entanto, nenhum desses problemas existisse, esses conselhos não fariam nenhum sentido e ninguém também os levaria em conta. Um segundo ponto interessante é que boa parte dessas razões são historicamente verificáveis. Por exemplo, é historicamente verificável que os contos de fada antigos eram bem diferentes dos contos de fadas atuais. Os contos de fada passaram por repaginações. As histórias originais dos contos de fadas são muito sangrentas e possuem muitas vezes alguns elementos que não são mesmo para crianças. Além disso, também é sabido que, já na época de Ellen White, alguns romances e algumas obras ficcionais já contavam com elementos um tanto impróprios para crianças e adolescentes. E aqui nós precisamos nos lembrar que, na época, não existia televisão, não existia rádio, não existia internet, não existia boa parte dos meios de divertimento que nós temos hoje. Assim sendo, determinadas leituras poderiam sim ser uma grande tentação para os jovens daquela época. E elas poderiam sim ser uma fonte que afastava os jovens de uma vida mais pura e até mesmo da igreja. Vejamos as razões de outras críticas de Ellen White e isso vai ficar mais claro. Em relação a xadrez, damas e cartas, por exemplo, ela apresenta as seguintes razões. Primeira, conduziam alguns à paixão por jogo e dissipação de dinheiro. Segunda, agitavam a mente de quem precisava descansar. E terceiro, o incentivo dessas diversões em casa, com a família, poderia levar muitos indivíduos a não verem problema em se unir a ímpios fora de casa nessas mesmas diversões. Isso aqui também é historicamente verificável. Um artigo interessante do teólogo adventista Jude Lake mostra que jogos como damas, dominó, gamão e pôquer eram muito utilizados em salões de festa e estavam fortemente associados a bebedeira, jogatina e uma vida promíscua. E mais uma vez devemos lembrar, o número de diversões que existia na época era menor do que existe hoje. Então, fazer apostas e estar em ambientes desse tipo se tornavam tentações muito fortes. Vejamos agora a questão dos esportes. Sobre tênis, cricket, beisebol, futebol americano, corridas de cavalo e boxe, as críticas apresentadas por Ellen White eram as seguintes. Primeira, tais jogos levavam muitos à excitação fanática e à idolatria, tornando-se ídolos das nações. Segunda, essas atividades poderiam ser substituídas por atividades mais úteis e que se afastavam do egoísmo. Terceira, elas dispendiam muito tempo e levavam a uma distração em relação ao estudo da palavra de Deus. Quarta, elas se tornavam escolas da brutalidade. E quinta, geralmente os ambientes de competições contavam com fumo, bebida e mais influências. Mais uma vez, tudo isso poderia ser constatado de maneira empírica na época, e tudo isso pode ser constatado historicamente. Na enciclopédia Ellen White, que pode ser encontrada para comprar na CPB, existem alguns artigos muito interessantes falando sobre o contexto histórico da época em relação ao fanatismo americano por eventos esportivos e também em relação a determinadas leituras sensacionalistas e impróprias que estavam circulando bastante, principalmente entre os jovens. Já sobre teatro e bailes de dança, Ellen White oferece as seguintes razões de crítica. Primeira, a dança de sua época, diferentemente da dança bíblica, estava muitas vezes relacionada a contextos de extravagância e orgias noturnas. Segunda, os frequentadores de baile não tinham interesse nas coisas espirituais. E terceiro, muitas vezes os teatros levavam ao apreço pela sensualidade. Mais uma vez, essas razões são historicamente verificáveis.
No artigo que eu já citei do Judd Lake, ele fala um pouco sobre isso. Além disso, cabe destacar que os próprios líderes protestantes da época também apontavam esses lugares como sendo impróprios para cristãos. Ou seja, Ellen White não estava sozinha em suas críticas. Na verdade, boa parte das críticas que ela fazia eram comuns a outros protestantes. Muito bem, essa breve análise nos leva a duas conclusões. Primeiro, as razões dadas por Ellen White para criticar cada uma dessas atividades são legítimas do ponto de vista bíblico. Se essas atividades estavam de alguma forma relacionadas aos vícios e aos pecados que nós mencionamos, então ela estava certa em alertar para esses riscos. Segunda, parece bastante evidente que essas razões estão relacionadas a questões contextuais. Por exemplo, damas, xadrez e cartas estavam intimamente relacionadas à jogatina. E isso muito provavelmente era um problema grave no seu tempo e no seu lugar. No entanto, esse contexto é totalmente diferente, por exemplo, no Brasil dos dias de hoje. Jogos como damas, xadrez e até cartas não têm mais uma forte ligação com jogatina. O xadrez, inclusive, é um jogo que geralmente chama muita atenção de pessoas mais centradas e estudiosas. Isso reforça, portanto, um dos princípios que nós vimos no início desse episódio. Quando o contexto muda, a aplicação dos princípios também muda. Aquilo que pode ser um grande problema em determinado lugar e em determinado tempo, pode não ser mais em outro lugar e em outro tempo. Portanto, com base nessas duas conclusões, podemos dizer que, primeiro, Ellen White não feriu o Sola Scriptura, os seus conselhos eram aplicações de princípios bíblicos a situações concretas do seu contexto, e segundo, os seus conselhos eram contextuais, eles não devem ser encarados como regras absolutas e atemporais. E isso fica bastante claro em diversas passagens dos livros dela. Por exemplo, no livro O Lar Adventista, na página 499, ela afirma o seguinte: não condeno o simples exercício de brincar com uma bola, mas isto, mesmo em sua simplicidade, pode ser levado ao excesso. Na sequência, ela fala sobre problemas muito comuns envolvendo jogos, como, por exemplo, gasto excessivo de tempo e recursos para a autoglorificação. Em outra passagem, no livro Fundamentos da Educação Cristã, página 378, ela diz o seguinte: entregando-se a diversões, jogos competitivos e façanhas pugilísticas, eles declararam ao mundo que Cristo não era o seu guia em nenhuma dessas coisas. Tudo isso provocou a advertência de Deus. O que me oprime agora é o perigo de cair no outro extremo. Não é necessário que isso aconteça. Caso se faça da Bíblia o guia, o conselheiro, ela tende a exercer uma influência sobre a mente e o coração dos não convertidos. Ou seja, aqui Ellen White deixa muito claro que existiam pessoas que se entregavam aos jogos, o que parece significar aqui uma postura fanática, e que por isso ela fazia repreensões a essa postura. No entanto, ela também temia que as pessoas fossem para o extremo oposto, ou seja, o extremo de achar que qualquer jogo e qualquer divertimento é pecado. Em outra passagem interessante, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 565, ela afirma: há pessoas de imaginação doentia, para quem a religião é um tirano, governando-as com vara de ferro. Essas pessoas estão continuamente lamentando sua depravação e gemendo por um suposto mal. Não há amor em seu coração. Tem sempre um semblante carregado. Ficam frias ao inocente riso da juventude ou de quem quer que seja. Consideram toda recreação ou diversão pecado e pensam que a mente deve estar constantemente trabalhando no mesmo grau de severa tensão. Isto é um extremo. Outras acham que a mente deve estar de contínuo em tensão para inventar entretenimentos e diversões a fim de obter saúde. Aprendem a depender da estimulação e ficam desassossegadas quando sem isso. Tais pessoas não são verdadeiros cristãos, vão ao outro extremo. Aqui fica claro que Ellen White procurava um equilíbrio. Nem se deveria achar que qualquer diversão é pecado, nem se deveria tentar o tempo todo e a qualquer custo estar se divertindo. Esse, inclusive, é um texto bastante interessante para os dias de hoje, onde nós vivemos um hiperestímulo por causa da internet, dos celulares, dos vídeos e das redes sociais. Um texto interessante que também podemos citar é um testemunho do neto de Ellen White. Respondendo a uma carta de um leitor sobre o que Ellen White achava sobre jogos no geral, ele escreve o seguinte: sou um dos netos da irmã White.
Antes de eu nascer, ela doou para o meu pai alguns acres de terra que faziam parte do terreno da casa dela. Ela disse que ele não deveria vender aquele terreno, pois ele deveria ser transformado em um playground e salas escolares. E assim foi. Nós crescemos jogando e engajados em várias atividades em volta da casa e do jardim, o que nos ajudou a ter uma vida repleta e equilibrada. Em 1902, ela doou uma parte da propriedade para o sanatório da igreja, para que o usassem para uma escola paroquial. O terreno não era suficiente para que se fizesse um playground, mas, em uma das esquinas, havia um gramado, onde as crianças da escola jogavam e brincavam. Esses jogos eram beisebol e alguns outros, uma forma simples de recreação para os alunos da escola. Nunca houve nenhuma admoestação da parte dela dando conta de que isso não era certo. Tendo em vista essas análises e contextualizações, podemos dizer com bastante segurança que Ellen White não criou nenhuma doutrina nova. Os seus conselhos eram aplicações contextuais de princípios bíblicos. E qual é a postura que nós devemos ter diante desses conselhos contextuais? A de julgar se eles ainda se aplicam. É perfeitamente razoável que muitos dos conselhos que Ellen White deu não se apliquem mais aos nossos contextos. E eu digo mais, a postura das próprias pessoas da época deveria ser a mesma. Afinal de contas, nem mesmo na época dela, esses conselhos deveriam ser vistos como absolutos. Tomemos o exemplo da leitura de romances. O que Ellen White falou era verdade. Existiam meninas que se davam tanto à leitura de romances que já não queriam ajudar nas tarefas de casa. Mas ora, ainda que isso fosse verdade para uma grande parte das meninas ou para a maioria das meninas, com toda certeza não era verdade para todas. Se, portanto, havia alguma menina que já estava habituada à leitura de romances e não tinha esse tipo de problema, o conselho contra a leitura de romances, evidentemente, não se aplicava a essa menina. Cabe lembrar ainda um dos princípios que nós colocamos no início do episódio. O profeta não é um analista social, ele é um apagador de incêndios. Se ele está vendo que uma grande parte das pessoas, ou talvez a maioria das pessoas, está passando por um determinado problema por conta de uma determinada prática, é bastante provável que o seu conselho será mais generalista. O exemplo que eu costumo dar: se em uma determinada cidade, em um determinado tempo, 99% das pessoas que vão à academia fazem uso de anabolizantes e estragam a sua saúde por isso, talvez o conselho de um profeta seja que as pessoas não frequentem mais a academia. Esse é um conselho generalista? Com certeza. Podem existir pessoas, aquele 1% que vai à academia e não cai nesse erro? Sim. Mas é razoável que o profeta dê um conselho generalista e não um conselho específico para cada pessoa. O nosso papel, portanto, levando em conta que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não é simplesmente encarar o conselho como sendo uma doutrina absoluta e atemporal. Antes, o conselho deve nos levar à reflexão. Qual é o princípio bíblico por trás do conselho? Por que esse conselho está sendo dado? Se eu não seguir o conselho, eu tenho risco de pessoalmente cair nos problemas que estão sendo apontados? Se eu não seguir o conselho, eu tenho risco de fazer outras pessoas caírem nos problemas que estão sendo apontados? Ou é absolutamente seguro eu continuar fazendo o que eu estou fazendo e, portanto, esse conselho não é para mim? Essas são reflexões que dependem do contexto, o contexto pessoal. E, claro, elas devem ser tomadas com base na oração, na intimidade com Deus e no estudo da Bíblia Sagrada. Essa é a relação correta entre os conselhos de um profeta extracanônico e a Bíblia, e não uma relação de simplesmente aceitar o conselho como se fosse uma doutrina. Se o leitor não está convencido do que eu estou falando, vejamos uma passagem da própria Ellen White a respeito da função dos seus conselhos. Ela chamava os seus conselhos e os seus escritos no geral de testemunhos. Diz o texto: vocês não estão familiarizados com as Escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. E porque negligenciaram se familiarizar com o livro inspirado de Deus, ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos, chamando a sua atenção para as palavras da inspiração que negligenciaram obedecer, e insistindo com vocês para modelarem a vida de acordo com os seus ensinamentos puros e elevados.
Por meio dos testemunhos, o Senhor se propõe a advertir, repreender e aconselhar seus filhos e impressionar-lhes a mente com a importância da verdade de sua palavra. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas, pelos testemunhos, Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas e posto estas diante de seu povo, pelo meio que ele próprio escolheu, a fim de despertar e impressionar com elas a sua mente para que todos fiquem sem desculpa. Mais para frente, ainda no mesmo texto, ela afirma: os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, e sim exaltá-la e atrair para ela as mentes, para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. E um pouquinho mais adiante ela diz: se o povo que agora professa ser a propriedade peculiar de Deus obedecesse a seus requisitos especificados em sua palavra, não haveria necessidade de testemunhos especiais para despertar neles o sentimento do dever e impressioná-los acerca de sua pecaminosidade e do temível risco que correm ao negligenciar a obedecer à palavra de Deus. Consciências têm se entorpecido porque a luz foi posta de parte, sendo negligenciada e desprezada. Então note que para Ellen White, claramente os seus testemunhos não seriam necessários se as pessoas estudassem mais e aplicassem melhor a palavra de Deus às suas próprias vidas. E se esse é o caso, então significa que é possível chegar às conclusões corretas diante de determinadas situações concretas, estudando e aplicando exclusivamente a Bíblia em nossas vidas. Ou seja, os conselhos de Ellen White não podem ser colocados como doutrinas novas. Do contrário, não seria verdade que a Bíblia é a nossa única regra de fé, prática e doutrina, e não seria verdade, como diz Ellen White, que é possível chegar à conclusão do que devemos fazer apenas estudando a Bíblia, sem necessidade dos seus testemunhos. Palavras da própria irmã White. Eu vou insistir nesse ponto de como a irmã White enxergava a função da Bíblia e enxergava a sua própria função. Eu quero que o ouvinte não tenha nenhuma dúvida em relação a isso. Em O Grande Conflito, na página 243, falando sobre o reformador sueco Olavo Petri, Ellen White afirma: demonstrou que os decretos da Igreja não têm autoridade quando em oposição aos mandamentos de Deus, e insistiu no grande princípio protestante de que a Bíblia e a Bíblia só é a regra de fé e prática. Cabe lembrar que esse é um comentário elogioso de Ellen White ao reformador. Aliás, o livro O Grande Conflito tem como um dos principais objetivos elogiar a reforma protestante e os reformadores. Na página 249 do Grande Conflito, ela também vai afirmar: o grande princípio mantido por aqueles reformadores, princípio que fora sustentado pelos valdenses, por Wycliffe, por João Hus, Lutero, Zwinglio e pelos que a eles se uniram, foi a autoridade infalível das Escrituras Sagradas como regra de fé e prática. Negavam o direito dos papas, concílios, padres e reis de dirigirem a consciência em matéria de religião. A Bíblia era sua autoridade e, por seus ensinos, provavam todas as doutrinas e reivindicações. A fé em Deus e em sua palavra sustentava aqueles homens santos, ao renderem eles a vida no instrumento de tortura. Na página 186 do Grande Conflito, Ellen White mais uma vez fala sobre o princípio do sola scriptura. Comentando sobre alguns falsos reformadores que surgiram na época de Lutero e que tentavam criar novas doutrinas com base em visões, ela afirma: rejeitavam o grande princípio que era o próprio fundamento da reforma, que a palavra de Deus é a todo suficiente regra de fé e prática, e substituíram aquele guia infalível pela norma mutável, incerta, de seus próprios sentimentos e impressões. Por este ato de pôr de lado o grande indicador do erro e falsidade, fora aberto o caminho para Satanás governar os espíritos como melhor lhe aprovesse. Já nas páginas 204 e 205, ainda do Grande Conflito, Ellen White afirma: a experiência desses nobres reformadores contém uma lição para todas as eras subsequentes. A maneira de agir de Satanás contra Deus e sua palavra não mudou. Ele ainda se opõe a que sejam as Escrituras adotadas como guia de vida,
tanto quanto o fez no século XVI. Há, em nosso tempo, um vasto afastamento das doutrinas e preceitos bíblicos, e há necessidade de uma volta ao grande princípio protestante, a Bíblia e a Bíblia só, como regra de fé e prática. Eu mencionei aqui apenas algumas passagens em que Ellen White fala sobre o grande princípio protestante, a Bíblia e a Bíblia só, a Bíblia como regra de fé e prática. Existem muitas outras passagens nesse sentido, não apenas no livro O Grande Conflito, mas em outros artigos e livros. Agora vejamos algumas passagens também interessantes para nós fecharmos esse raciocínio. Em Testemunhos para a Igreja, volume 2, das páginas 119 a 121, nós podemos ler a própria Sra. White dizendo: muitos vêm a nós com a pergunta: devo fazer isto? Devo envolver-me nesta empreitada? Ou, com relação ao vestuário, devo usar este ou aquele artigo? Respondo-lhes: vocês professam ser discípulos de Cristo. Estudem suas Bíblias. Examinem cuidadosamente e com oração a vida de nosso querido Salvador quando habitava entre os homens na terra. Imitem-no e não se desviarão do caminho estreito. Recusamo-nos absolutamente lhes servir de consciência. Se lhes dissermos exatamente o que fazer, vocês nos olharão como guias em lugar de irem diretamente a Jesus. Sua experiência estará fundamentada em nós. Necessitam ter por si mesmos uma experiência fundamentada em Deus. Neste texto, Ellen White está repreendendo os irmãos porque tanto ela quanto o seu marido, quando vivo, o Tiago White, eram muitas vezes buscados como guias e colocados no lugar da Bíblia. E como fica absolutamente claro, ela era contrária a esse procedimento. Sigamos. Em carta ao casal Colcord, escrita em 1894, ela diz: no trabalho público, não dê destaque e não cite o que a irmã White escreveu como autoridade para sustentar suas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Traga suas evidências, claras e simples, da palavra de Deus. Assim diz o Senhor, é o testemunho mais forte que você pode apresentar ao povo. Que ninguém seja educado a olhar para a irmã White, mas para o Deus poderoso, que dá instruções à irmã White. Aqui, como fica claro, ela está se referindo a ela mesma na terceira pessoa. Em outra carta, escrita em 1890 ao casal Garmire, ela afirma: novamente, não devem os testemunhos da irmã White ser postos na dianteira. A palavra de Deus é a norma inabalável. Não devem os testemunhos substituir a palavra. Um pouco mais adiante, ela diz: provem todos a própria atitude por meio das Escrituras e fundamentem pela palavra de Deus revelada todo ponto que vindicam ser verdade. E ainda um pouco mais adiante, jamais devemos deixar prevalecer a impressão de que apenas uns poucos privilegiados têm conhecimento das Escrituras e que outros devem se referir a elas, um ou outro de seus ministros favoritos, como autoridade para suas doutrinas. Os homens devem ser educados a pesquisar as Escrituras por si mesmos, a ousar pensar por si mesmos, tomando a Bíblia como seu guia, como seu padrão de fé. No livro Primeiros Escritos, página 78, podemos ler ainda: recomendo a você, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela, Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Mais uma vez, portanto, temos Ellen White aqui dizendo que seus escritos não deveriam substituir a Bíblia, que a função deles era levar as pessoas à Bíblia. E mais uma vez fica claro que para ela a única regra de fé e prática era a Bíblia. Em uma carta escrita aos irmãos Sanderson, em 1901, também podemos ler o seguinte: o Senhor deseja que vocês estudem a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Esta luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Então serão vistas boas obras como luz brilhando nas trevas. Em um texto publicado em 1894, chamado Estudem a Bíblia por vocês mesmos, ela também diz o seguinte: não permitam que alguém sirva de cérebro para vocês. Não permitam que alguém pense, pesquise e ore em seu lugar. Esta é a instrução que necessitamos levar a sério hoje em dia. Muitos de vocês estão convencidos de que o precioso tesouro do reino de Deus e de Jesus Cristo se encontra na Bíblia que vocês têm na mão. Vocês sabem que nenhum tesouro terrestre é atingível sem esforço diligente.
Por que esperariam compreender os tesouros da palavra de Deus sem examinar diligentemente as Escrituras? É apropriado e correto ler a Bíblia, mas o dever de vocês não termina aí, pois devem examinar as suas páginas por vocês mesmos. O conhecimento de Deus não é obtido sem esforço mental, sem oração por sabedoria, a fim de separarem o genuíno grão da verdade da palha com que os homens e Satanás têm deturpado as doutrinas verdadeiras. E eu poderia continuar aqui por horas citando textos de Ellen White nesse mesmo sentido, mas esses textos já são suficientes para deixar claro ao ouvinte que Ellen White não queria que seus conselhos fossem vistos como doutrinas novas e, portanto, como regras atemporais e absolutas. Nunca foi essa a sua função e nunca foi essa a sua pretensão. Para finalizar essa parte dos conselhos, eu quero analisar mais 2 conselhos de Ellen White que são bastante polêmicos. A partir deles, eu vou poder aplicar também alguns outros princípios que nós já vimos. O primeiro conselho foi dado em 1888 e é sobre a alimentação de crianças. Ali, ela repreende algumas mães que davam aos seus filhos tudo o que eles queriam comer, de modo que agora eles só comiam besteiras e não aceitavam comida saudável. Ela então diz que recomendaria a essas mães deixar essas crianças pelo menos 3 dias sem comer, até que sentissem fome e comessem alimento saudável. A grande reclamação dos críticos aqui, evidentemente, é que esse conselho parece um tanto radical e até cruel. E sendo esse o caso, eles não poderiam ser inspirados por Deus. Mas aqui nós precisamos ponderar o seguinte. Primeiro, não necessariamente as palavras de Ellen White precisam ser entendidas como absolutamente literais. Ellen White pode muito bem estar se utilizando de um exagero retórico. E isso pode ser bastante consciente, ela pode ter escrito isso para chocar mesmo. Jesus, por exemplo, se utilizava muito de exageros retóricos. Ele chega a dizer, por exemplo, que se a sua mão te faz pecar ou o seu olho te faz pecar, é melhor arrancar a mão fora ou arrancar o olho fora e entrar no céu sem o olho ou sem a mão, do que continuar com a mão e o olho pecadores e acabar entrando inteiro no inferno. É evidente que Jesus está se utilizando de um exagero retórico aqui, ele não está sendo literal. A ideia de Jesus é realmente chocar o ouvinte, para ensinar o quanto nós temos que ser radicais contra o pecado. Ora, é perfeitamente possível que Ellen White estivesse fazendo uso do mesmo recurso. Segundo, nenhuma criança vai ficar 3 dias sem comer só porque não quer comer comida saudável. Com algumas horinhas de fome, a criança já cederá à instrução da mãe e comerá a comida saudável. Terceiro, não existe nenhum problema em considerarmos que Ellen White talvez tenha exagerado mesmo. Como já vimos no início desse episódio, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não acredita que Ellen White era inspirada verbalmente e que era absolutamente inerrante em todos os detalhes do que ela falava. Na verdade, a Igreja Adventista sempre defendeu que a inspiração de Ellen White não necessariamente a isentava de cometer erros periféricos. Assim sendo, Ellen White pode sim ter cometido um erro aqui, um exagero. Agora, o ponto que nós devemos ter em mente aqui é o seguinte: o fato dela ter exagerado anula o âmago do conselho? Não, não anula. Mesmo que ela tenha exagerado, continua sendo verdade que muitas crianças tinham uma péssima alimentação porque suas mães eram coniventes. E isso precisava ser resolvido pelo próprio bem daquelas crianças. Logo, alguma atitude precisava ser tomada. É por nenhuma atitude ser tomada que é muito comum hoje em dia nos Estados Unidos que crianças e adolescentes sofram de obesidade e diversos outros problemas de saúde. E essas crianças e adolescentes crescem e se tornam adultos doentes. Assim, ainda que Ellen White tenha exagerado aqui, ainda que ela tenha errado ao dizer o que disse, o âmago do conselho continua verdadeiro e, portanto, o âmago do conselho pode sim ter sido inspirado. E mais, podemos considerar que talvez Deus tenha permitido esse exagero de Ellen White justamente porque isso serviria para chacoalhar aquelas mães coniventes. Em suma, olhando por esse ângulo, não parece haver nada aqui nesse conselho que desabone Ellen White como sendo uma profetisa, alguém que realmente recebia mensagens do Senhor. Um segundo conselho que eu gostaria de mencionar é de uma carta escrita ao Sr. Caldwell em 1885. Nessa carta, ela afirma que a pessoa que comia um segundo ou um terceiro pedaço de torta na sobremesa se tornava inabilitada para a obra cristã. Evidentemente, se tomada de uma maneira descontextualizada, essa frase é um absurdo. No entanto, quando lemos a carta inteira, o panorama é outro.
A carta foi escrita para um homem que era glutão, que tinha sérios problemas com comida e que também era condescendente em outras áreas morais, como, por exemplo, nas conversas inconvenientes que ele mantinha com moças solteiras, sendo ele casado. Grande parte do tema dessa carta é glutonaria, é o comer além da fome e da capacidade do estômago, é o comer apenas por mero olho grande. Note então que dentro desse contexto faz todo sentido a frase de Ellen White. Ela não deve ser tomada fora do contexto. Não significa que todas as pessoas que comem necessariamente 2 ou 3 pedaços de torta se tornam inabilitadas para a obra cristã. Significa apenas que aquele homem em específico comia mais do que o seu estômago suportava. O número 2 ou 3 aqui não é literal, é apenas uma forma de Ellen White expressar que ele estava comendo além da conta. A análise desses dois conselhos nos ajuda a perceber que é sempre muito importante avaliar o contexto de onde a citação foi tirada. Quando nós avaliamos o contexto, fica muito mais claro o que Ellen White quer dizer, mesmo nos casos em que talvez ela tenha sido mais exagerada em termos retóricos. Ora, de posse desses princípios e também desses exemplos de análise, o ouvinte já tem como fazer análises, por exemplo, de textos em que Ellen White fala sobre carne, queijo, café, música, instrumentos musicais, joias, roupas e por aí vai. Em todos esses casos, os princípios utilizados devem ser os mesmos. Ou seja, a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, os conselhos de Ellen White muitas vezes eram contextuais, a inspiração de Ellen White não a isentava de cometer erros periféricos em seus conselhos, o contexto temático da citação e o contexto histórico precisam ser avaliados, o profeta extracanônico não é um analista social, ele é um apagador de incêndios e por aí vai. Quando nos utilizamos desses princípios, percebemos, no fim das contas, que Ellen White não produziu nenhuma doutrina nova. Os conselhos de Ellen White estavam sempre baseados na Bíblia e eram uma aplicação de princípios bíblicos a situações concretas, e essas aplicações, evidentemente, não devem ser encaradas como necessariamente atemporais e absolutas. É necessário ter, como a própria Ellen White afirmou, bom senso para avaliar cada situação. Muito bem, finalizada esta primeira parte, podemos partir para a segunda parte, que são as supostas predições de Ellen White que não se cumpriram. Existem 3 principais predições de Ellen White que os críticos costumam dizer que não se cumpriram. A primeira é que supostamente ela teria visto que algumas pessoas da sua época estariam vivas na volta de Jesus. Evidentemente, isso não se cumpriu. Ellen White morreu, todos seus contemporâneos morreram e Jesus ainda não voltou. Essa predição estaria no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 131 a 132. Mas foi isso mesmo que Ellen White disse? Vamos ler o texto. Ela diz: "Foi-me mostrado o grupo presente à Assembleia. Disse o anjo: alguns se tornarão alimento para os vermes, outros, sujeitos às 7 últimas pragas, alguns viverão e estarão sobre a terra para serem trasladados na vinda de Jesus." À primeira vista, o texto parece mesmo indicar que alguns que estavam na Assembleia estariam vivos na volta de Jesus. Contudo, isso é apenas uma aparência. Note bem, o anjo que fala com Ellen White não afirma que ele está se referindo às pessoas da Assembleia. Tampouco Ellen White diz isso. Ela apenas diz que ela viu as pessoas da Assembleia e que, na sequência, o anjo disse que algumas pessoas estariam vivas quando Jesus voltasse. Não é dito no texto, em absoluto, que as pessoas que estariam vivas eram algumas das pessoas da Assembleia. A pergunta que fica aqui, claro, é: então por que foi mostrada a Ellen White as pessoas da Assembleia? E a resposta parece estar no contexto. No início do capítulo e da visão, Ellen White afirma: "Foi-me mostrada a conformidade de alguns professos observadores do sábado para com o mundo." É depois disso que ela passa a falar das pessoas da Assembleia que ela mesma estava na visão. Isso sugere que Ellen White viu uma série de cenas onde ela identificou esse tema, o tema de guardadores do sábado que andavam em conformidade com o mundo. A última cena mostrada provavelmente foi a do próprio grupo que ela fazia parte. Ora, se o anjo diz as suas palavras após todas essas cenas, é perfeitamente possível que elas estivessem conectadas não exclusivamente ao grupo presente à Assembleia, mas sim ao grupo maior que era tema central da visão. Ou seja,
os professos guardadores do sábado que andavam em conformidade para com o mundo. Assim, uma das cenas ser aquele grupo não significava que necessariamente pessoas daquele grupo estariam vivas quando Jesus voltasse. Significava apenas que aquele grupo também possuía professos guardadores do sábado que estavam andando em conformidade com o mundo. E esse cenário continuaria se repetindo até o fim dos tempos. O alerta, portanto, é que em todas as gerações, os guardadores do sábado passassem a viver uma vida mais adequada a um cristão. Afinal de contas, ninguém ali sabia quando realmente Jesus iria voltar. Essa visão pode ter feito Ellen White e as pessoas da sua época acharem que Jesus voltaria em poucos anos? Acredito que sim. Então, por que Deus permitiu que a visão fosse dada dessa forma? Talvez justamente para gerar um senso de urgência. Isso que eu estou dizendo não é um absurdo, já que existe linguagem parecida na própria Bíblia. Em Mateus 24, por exemplo, Jesus prediz a destruição de Jerusalém e, ao mesmo tempo, a perseguição e a sua vinda nas nuvens, dizendo: em verdade, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Como ele está tratando de dois assuntos ao mesmo tempo, a linguagem abriu uma margem para que os apóstolos entendessem que Jesus voltaria em poucos anos. No fim das contas, na verdade, o que ocorreria em poucos anos era a destruição de Jerusalém. De igual maneira, Jesus afirma em algumas ocasiões para os seus discípulos que eles não morreriam sem ver a chegada do reino e a sua glória nas nuvens. E contudo, como sabemos, isso não se referia à sua volta, uma vez que todos os apóstolos já morreram e Jesus ainda não voltou. Em suma, há várias passagens bíblicas com uma linguagem que pode ter dado aos primeiros ouvintes a ideia de que Jesus voltaria em poucos anos. Portanto, encontrar uma visão semelhante nos escritos de Ellen White não é um grande problema. Resumindo, não há, no texto que nós lemos, nenhuma evidência suficiente para dizer que realmente o anjo estava dizendo que as pessoas daquela reunião estariam vivas quando Jesus voltasse. O texto dá, no máximo, uma aparência disso, mas ele não diz isso efetivamente. Uma segunda previsão que supostamente não foi cumprida é a de que a Inglaterra e os Estados Unidos entrariam em guerra no período da Guerra Civil Americana. E isso, no entanto, nunca ocorreu. O texto se encontra no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259. O trechinho em específico diz assim: quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão interesses próprios a atender. Haverá guerra e confusão totais. Então, seria isso uma profecia? E a resposta parece ser não. Quando lemos todo o contexto, o que parece é que Ellen White simplesmente está fazendo uma análise da situação. Inclusive, há um trecho que deixa isso muito claro. Ela afirma: a Inglaterra está estudando se é melhor tirar proveito da presente condição do país, guerreando contra ele. Em outro trecho, ela também usa a condicional. Ela diz: mas se a Inglaterra pensar que isso valerá a pena, não vacilará um momento para aumentar as chances de exercer o poder e humilhar nosso país. Em suma, pela própria análise do contexto temático, não há evidências suficientes para dizer que Ellen White estava fazendo uma profecia. E mesmo que ela estivesse fazendo uma profecia, uma previsão, ela parece ser uma profecia condicional. Na Bíblia, existem exemplos de profecias condicionais. O ouvinte pode checar, por exemplo, Jeremias 42, dos versos 10 a 19. Em resumo, se Ellen White fez uma profecia aqui, a profecia é clara. Ela diz que a Inglaterra atacaria os Estados Unidos se achasse que poderia tirar proveito da situação. No fim das contas, ela não achou que poderia tirar proveito e, por isso, não atacou os Estados Unidos. A terceira suposta predição de Ellen White que não se cumpriu é a de que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. No entanto, o Estado de Israel foi reconstruído em 1948 e a sua capital é Jerusalém. Teria Ellen White errado na sua profecia? Bom, essa predição está no livro Primeiros Escritos, página 75. E tanto pelo contexto histórico quanto pelo contexto temático, é possível entender bem o que Ellen White queria dizer. Existiam cristãos que estavam indo para Jerusalém e gastando recursos para, de alguma maneira, fazer com que a velha Jerusalém fosse restaurada. Ellen White, então, critica essa postura e é nesse contexto que ela diz que a velha Jerusalém jamais seria restaurada. Quando ela se refere aqui à velha Jerusalém, evidentemente ela está se referindo àquela Jerusalém antiga, com status e governo teocrático.
Note que mesmo com a formação moderna do Estado de Israel, a cidade de Jerusalém não possui mais templo, não possui serviço levítico, não possui um rei judeu terreno no trono davídico. Em suma, não é igual à velha Jerusalém. Além disso, cabe lembrar que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não advoga a ideia de um milênio terreno na Terra, no qual supostamente Jesus reinaria na Jerusalém literal aqui na Terra por 1000 anos. A crença adventista, baseada, por exemplo, em João, capítulo 14, versos 1 a 3, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 17, é de que Jesus voltará, levará a sua igreja para o céu, e o milênio será no céu com a sua igreja, conforme podemos ler em Apocalipse 20, verso 1 a 10, e em 21, verso 1 a 2. É após esses 1000 anos que a igreja desce e que a Nova Jerusalém, que está no céu, também desce e se estabelece na terra. Durante esses 1000 anos, aqui na terra, conforme podemos ler em Apocalipse 19, todos os ímpios estarão mortos por conta da volta de Jesus. Satanás e seus demônios ficam presos aqui na Terra por 1000 anos, nesse deserto cheio de cadáveres, e apenas após esses 1000 anos, quando a igreja desce junto com a Nova Jerusalém, é que os mortos ímpios ressuscitam, e ressuscitam para depois serem mortos de novo no lago de fogo. Portanto, dentro da profecia bíblica, a velha Jerusalém não é restaurada. O que ocorre é que, após o milênio, a Nova Jerusalém se estabelece na Terra. E aí sim, neste momento, Jesus assumirá o reino neste planeta. Muito bem, essas são as 3 predições que supostamente não teriam se cumprido e, como vimos, não parece haver boas razões para dizer que realmente Ellen White falhou nessas predições. Elas apenas têm sido mal interpretadas pelos seus críticos. Tendo terminado essa segunda parte, podemos agora passar para a terceira e última parte desse episódio. Vamos analisar aqui algumas visões de Ellen White que possuem elementos não bíblicos. Será que essas visões ferem o sola scriptura? A primeira visão é a da testa de Satanás. Ela está em Primeiros Escritos, página 145. Diz assim a Sra. White: Satanás foi outrora um honrado anjo no céu, o primeiro depois de Cristo. Seu semblante, como o dos outros anjos, era suave e espremia felicidade. Sua testa era alta e larga, demonstrando grande inteligência. Sua forma era perfeita, seu porte nobre e majestoso. As críticas a essa visão são: primeira, não há nenhuma descrição de Satanás dessa forma na Bíblia. Assim, essas informações seriam extra-bíblicas. Segunda, parece equivocado dizer que a testa alta e larga de Satanás indicava inteligência. Como podemos responder a essas questões? Em relação à primeira, devemos lembrar algo que eu já mencionei várias e várias vezes. Sola Scriptura não significa que nós só podemos crer em informações que estão na Bíblia Sagrada. Sola Scriptura significa que as doutrinas nas quais cremos precisam estar fundamentadas na Bíblia Sagrada. Como o ouvinte já sabe, existe uma diferença muito grande entre mera informação e doutrina. Então, o que precisamos nos perguntar aqui é o seguinte: a descrição que Ellen White faz de Satanás é uma doutrina ou são meras informações? Acredito que não há nenhuma razão para pensarmos que isso aqui é uma doutrina. Essa não é uma questão de salvação, essa não é uma questão de santificação. Ninguém é obrigado a crer nessa visão de Ellen White, ninguém é expulso da igreja se não crer nessa visão de Ellen White. Ela não gera nenhuma prática nova que seja obrigatória ao crente, ela também não gera nenhuma proibição que seja obrigatória ao crente, e ela é absolutamente secundária para a fé e para a definição do que é um cristão ou mesmo do que é um adventista. Portanto, o que temos aqui não é uma doutrina, é apenas uma informação. Ela tem a mesma natureza de outras informações extra-bíblicas que nós sabemos por meio da história, ou por meio da tradição, ou por meio da arqueologia. É o tipo de crença que está no mesmo patamar de sustentar que Paulo foi decapitado e que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, informações que não estão na Bíblia Sagrada. E não há nenhuma passagem bíblica que afirme que um profeta extracanônico não possa dar informações sobre o passado, o presente e o futuro, incluindo aí informações históricas sobre personagens reais. Se fosse esse o caso, o próprio estudo da história seria proibido, já que quando estudamos a história, podemos descobrir informações extrabíblicas de personagens que são relatados na Bíblia.
Em suma, não há nenhum problema aqui nessas informações que são dadas na visão de Ellen White. Quanto à segunda questão, se Ellen White estaria equivocada ao dizer que a testa alta e larga tem relação com a inteligência, nós podemos considerar vários pontos aqui. Primeiro, não necessariamente a visão de Ellen White é literal. Nós costumamos a pensar que ela viu Satanás exatamente como ele era. No entanto, é perfeitamente possível que a ela tenha sido mostrado uma representação de Satanás. Ou seja, seria uma visão simbólica. Nesta visão simbólica, Satanás tinha uma testa alta e larga. De igual maneira, quando João viu uma grande besta emergindo do mar, isso não significa que a visão era literal. A visão era apenas um símbolo para um poder político. Visões muitas vezes podem ser simbólicas, em especial visões sobre coisas celestes. Quando consideramos isso, podemos considerar também que, talvez, dentro da visão específica de Ellen White, a testa alta e larga simbolizasse grande inteligência. Não necessariamente isso significa que no mundo real, no nosso mundo, testa alta e larga significa inteligência. Segundo ponto, também existe a possibilidade de que testa alta e larga seja um símbolo de inteligência no céu, entre criaturas celestes. Ora, nós não sabemos como são as criaturas celestes. Talvez essa seja uma característica delas. Terceiro ponto. Talvez essa ideia de que a testa alta e larga simboliza inteligência seja apenas uma percepção subjetiva de Ellen White. Pode não ser uma verdade absoluta. Quarto ponto. Talvez Ellen White não estivesse dizendo que quem tem a testa alta e larga é mais inteligente, mas apenas que parece ser mais inteligente. E talvez ela não tenha expressado isso da melhor maneira. Em suma, há várias formas de interpretar aqui. E ainda que nós interpretemos que Ellen White errou, que ela realmente acreditava que testa alta e larga simbolizava grande inteligência e que ela cometeu um grande equívoco, esse é apenas um erro periférico. Não existe nenhum problema aqui. Isso não anula a inspiração dela, tampouco anula a visão que ela teve. Portanto, não há nenhum problema aqui nesse texto e ele não fere o sola scriptura. Um segundo texto que podemos analisar é o dos cartões dourados. Ele está no livro Primeiros Escritos, página 39. Diz assim a passagem: há perfeita ordem e harmonia na cidade santa. Todos os anjos comissionados para visitar a terra levam um cartão de ouro e, ao entrarem e saírem, apresentam-no aos anjos que ficam às portas da cidade. O céu é um lugar agradável. Anseio ali estar e contemplar meu amorável Jesus, que por mim deu a sua vida, e achar-me transformada à sua imagem gloriosa. Ó, quem me dera possuir linguagem para exprimir as glórias do resplandecente mundo vindouro. Estou sedenta das águas vivas que alegram a cidade do nosso Deus. Uma das críticas a esse texto, mais uma vez, é que ele traz informações que não estão na Bíblia. No entanto, outra vez, já que não há nenhuma doutrina aqui, são apenas informações, portanto, não há nenhum problema. Outra crítica é que supostamente a visão seria muito estranha. Precisariam os anjos de cartão de identificação? Mas a isso nós podemos responder o seguinte: no geral, os profetas dizem mesmo coisas que parecem estranhas a nós. Pense, por exemplo, na descrição do trono de Deus por Daniel, João, Isaías e outros profetas. O trono tinha fogo, raios, rios, rodas, era cercado de seres esquisitos, anciãos e anjos com 6 asas. Elas são estranhas para nós por 2 razões. Primeiro, porque elas trazem muitos símbolos e muitas vezes é difícil saber o que significam esses símbolos. E segundo, porque muitas vezes elas retratam coisas que nós não conhecemos ou que conhecemos apenas parcialmente. Assim sendo, deveríamos ser menos preconceituosos com as visões de Ellen White. Ela era uma profetisa e os profetas muitas vezes veem coisas esquisitas para nós. Dito isso, também devemos questionar se realmente essa visão é esquisita. Note, a Bíblia nos dá as informações de que existem milhões de anjos e que os anjos podem se transfigurar como se fossem anjos de luz. A Bíblia também nos informa que até determinado período Satanás tinha acesso ao céu. Então não seria irrazoável que os anjos tivessem cartões de identificação para impedir que demônios entrassem no céu sem ter autorização. Com base em que nós poderíamos dizer que o céu não pode ser organizado dessa maneira? Outro ponto importante é que a visão pode ser simbólica. Ellen White viu anjos com cartões dourados. Será que isso realmente é literal?
Quando, por exemplo, a Bíblia fala em livros, ela está falando em livros de verdade ou em pergaminhos de verdade? Ou ela está usando algo que a gente conhece para simbolizar algo que a gente não conhece, mas que tem uma função semelhante ao que a gente conhece? Em suma, existem diversas possibilidades aqui. No fim das contas, no entanto, nada disso importa muito. O que importa é a mensagem central do texto. O que Ellen White viu é que o céu é um lugar real, grande e organizado. E essas são verdades que nós já conhecemos pela Bíblia e que não faz nenhum mal que elas sejam ressaltadas. A terceira visão que nós podemos mencionar aqui é a de quando Ellen White supostamente ouviu a informação do dia e a hora que Jesus voltaria. O texto está em Primeiros Escritos, página 15, e diz o seguinte: Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo e o nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Os críticos usam esse texto para dizer que Ellen White estava falando uma heresia, que Jesus deu a ela uma informação que ninguém mais tinha. Mas note, essa visão só é problemática se nós pressupormos duas coisas. Primeira, que ela foi literal. E segunda, que Ellen White, depois da visão, sabia quando que Jesus ia voltar. Ocorre que esses dois pressupostos são falsos. Primeiro, a visão é claramente alegórica. Quando lemos todo o contexto, percebemos, por exemplo, que a trajetória cristã é representada por pessoas andando literalmente por um caminho físico até o céu. Além disso, Ellen White está no meio dessas pessoas, embora a visão esteja se referindo a um pouco antes da volta de Jesus. E nós sabemos que Ellen White já morreu há muitos anos. Ou seja, a visão é simbólica. Em relação ao anúncio da data e da hora que Jesus iria voltar, note, ela apenas narra que, na visão, ela fazia parte do povo do finzinho dos tempos. E esse povo ouvia essa informação dos céus um pouco antes de Jesus voltar. Não fica claro se, na visão, ela realmente ouviu essa informação ou se a visão apenas retratou que as pessoas do finzinho ouviriam. Em uma carta dela, de 1888, ela afirma que ela não tinha a menor ideia do conhecimento de quando Jesus ia voltar, que na visão ela ouviu, mas que ela não tinha a lembrança. Ou seja, ou ela ouviu na visão, mas realmente esqueceu, porque Deus a fez esquecer, ou ela teve uma percepção geral de que ela e as outras pessoas da visão ouviram, mas na verdade elas não ouviram de fato, foi só a percepção da visão. Em suma, a visão provavelmente era simbólica e Ellen White não ficou sabendo da informação de quando Jesus voltaria depois da visão. Portanto, não há nenhum problema aqui. E qual seria o sentido dela ter tido essa visão no fim das contas? A meu ver, o objetivo da visão foi, primeiro, mostrar a White e os seus companheiros que eles estavam sendo guiados por Deus. E segundo, indicar que no finzinho da história, um pouco antes de Jesus voltar, as pessoas teriam uma percepção clara da proximidade da volta de Jesus. Talvez, quando Jesus estiver a 2 ou 3 dias de voltar, o Espírito Santo coloque uma percepção clara no coração dos crentes de que Jesus voltará em 2 ou 3 dias. É claro, isso aqui é uma hipótese, mas é uma hipótese plausível. Para finalizar o nosso rol de exemplos, eu quero citar a visão dos mundos não caídos, que é a mesma visão em que Ellen White vê Enoque. A visão está em Primeiros Escritos, páginas 39 a 40, e o que Ellen White vê é o seguinte: vários mundos no universo com habitantes criados por Deus que não caíram em pecado. Eles eram mais bonitos, altos e fortes, e quando Ellen White pergunta a eles por que eles eram assim, eles dizem que não caíram. Em todos esses mundos existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e eles não comiam da árvore do conhecimento do bem e do mal, apenas da árvore da vida. Na mesma visão, Ellen White vê Enoque, que segundo a Bíblia foi trasladado ao céu, e Enoque afirma que estava passeando por esses mundos não caídos. Pois bem, essa talvez seja uma das visões mais criticadas de Ellen White, e a razão é a mesma de sempre. Existem informações ali que não estão na Bíblia Sagrada. A pergunta mais uma vez aqui é: trata-se de uma doutrina ou são apenas informações? E há uma segunda pergunta que nós podemos fazer.
Essas informações são plausíveis? Elas poderiam ser verdadeiras? Quanto à primeira questão, mais uma vez, não parece razoável dizer que se trata de uma doutrina. Crer nessa visão não é obrigatório para a salvação, não é obrigatório para a santificação, não é obrigatório para ser considerado cristão, não é uma imposição e não gera nenhuma obrigação prática nova. Portanto, não parece ser uma doutrina. Quanto à segunda pergunta, poderia ser verdade? É plausível? Eu não vejo por que não poderia ser verdade. Note, não existe nenhuma passagem bíblica que diga a Terra é o único planeta habitado com seres vivos racionais. Ou ainda, não existe nenhum outro mundo habitado além da Terra. Ora, se a Bíblia não diz isso, então pode existir vida racional em outros planetas. É uma possibilidade. Pelo próprio princípio do sola scriptura, é vedado criar uma regra do tipo: não se pode crer na existência de outros mundos habitados que foram criados por Deus e não caíram em pecado. Essa seria uma regra que não flui da Bíblia, e regras precisam ter base bíblica. Agora note, se de fato existem mundos não caídos, é natural que Deus tenha colocado uma árvore do conhecimento do bem e do mal em todas, e é natural que Satanás tenha aparecido em todos os mundos para tentar seus habitantes. E também é natural que o patriarca Enoque, que a Bíblia diz ter sido trasladado, tenha o privilégio de visitar esses mundos. Então, nada aqui é absurdo. Todas essas informações poderiam ser e podem ser verdadeiras. Além disso, é válido ressaltar que existem algumas passagens bíblicas que dão alguma margem para sustentar que existem realmente outros mundos não caídos. Em Jó, no capítulo 1, versos 6 e 7, no capítulo 2, versos 1 e 2, por exemplo, é dito que os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus e também foi Satanás. Quem são esses filhos de Deus? Podem ser anjos, mas também pode ser uma referência a pessoas de mundos não caídos, representantes de mundos não caídos. E por que Satanás seria ido também? Porque ele se julga o representante da terra, já que ele usurpou a terra de Adão e Eva. Também devemos lembrar que em Apocalipse nós temos os 24 anciões, relatados em Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 11 e Apocalipse 19. Quem eles são? São pessoas que viveram em nosso planeta e foram arrebatadas, como Enoque e Elias? São anjos? São representantes de mundos não caídos? São outro tipo de ser? Não sabemos. Mas uma coisa é certa, nenhuma dessas hipóteses é impossível. Portanto, a conclusão a que podemos chegar é que a visão de Ellen White não é antibíblica, não fere o sola scriptura, apenas apresenta algumas informações que podem muito bem ser verdade. E aqui existe um ponto interessante. Muitas pessoas têm dificuldades de acreditar nessas visões. O que Ellen White achava disso? Ela pensava que as pessoas necessariamente tinham que crer nas suas visões? Ela achava que as suas visões deveriam ser uma regra de fé e prática? A resposta é não. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, nas páginas 328 a 329, ela fala um pouco sobre esse assunto. Um dos trechos que podemos citar é o seguinte: não se deve atribular nem forçar os que nunca tenham visto um indivíduo receber visões e não possuem um conhecimento pessoal da sua influência. Essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja se no demais a sua vida cristã se prova correta e tenham um bom caráter cristão. Ela ainda diz que algumas pessoas aceitariam mais rápido, enquanto que outras seriam como o duvidoso Tomé. Isso, no entanto, era normal e essas pessoas deveriam ser tratadas com amor e paciência. Ela também repreende um determinado irmão que havia se proposto a não receber na igreja ninguém que não cresce nas visões de Ellen White. Ela afirma sobre isso: essa medida afastou preciosas pessoas que não estavam contra as visões. Elas não ousavam unir-se à igreja, temendo comprometer-se com o que não compreendiam nem criam plenamente. E houve os que se aproximaram prontos a prejudicar essas pessoas conscienciosas, pondo diante delas os assuntos sob o pior aspecto possível. Em suma, para Ellen White, as pessoas que duvidavam das suas visões ainda assim poderiam ser membros da igreja. Contanto que elas não tivessem um espírito rebelde, fossem cristãs verdadeiras e estivessem dispostas a descobrir a verdade, elas poderiam ser aceitas. Ellen White também vai falar desse assunto em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 383. E o que ela afirma é bem claro. Lemos: revelou-se-me que alguns, especialmente em Iowa, fazem das visões
uma regra pela qual medem tudo e adotam uma postura que meu marido e eu nunca adotamos. Alguns não estão familiarizados comigo e meus trabalhos e são céticos sobre qualquer coisa que tenha o nome de visão. Tudo isso é natural e pode ser superado apenas pela experiência. Se as pessoas não estiverem bem estabelecidas com relação às visões, não devem ser pressionadas. A atitude a ser tomada com relação a elas está delineada no primeiro volume dos Testemunhos, páginas 328 e 329. Espero que todos leiam o que ali se acha registrado. Um pouco mais adiante, ela vai dizer ainda: em Iowa, a conduta de alguns que não estão familiarizados comigo não foi cuidadosa e consistente. Os que não estavam habituados às visões têm sido tratados do mesmo modo que os que tiveram muita luz e experiências com respeito a elas. De alguns foi requerido que apoiassem as visões quando não poderiam fazê-lo de sã consciência. Assim, muitas pessoas sinceras foram levadas a assumir posicionamento contrário às visões e à congregação, o que nunca teria acontecido se a questão houvesse sido tratada com discrição e misericórdia. Portanto, caro ouvinte, o posicionamento de Ellen White em relação à aceitação das suas próprias visões era bastante equilibrado e flexível. Ela entendia que as suas visões não poderiam ser utilizadas como regra de fé, prática e doutrina. E nós não poderíamos esperar outra coisa de alguém que dizia categoricamente que os seus testemunhos só existiam porque as pessoas não estavam lendo, estudando e aplicando a Bíblia de maneira intensa e correta nas suas próprias vidas. Muito bem, esses foram os textos polêmicos que eu separei de Ellen White para nós analisarmos. E a minha conclusão é que não existem nesses textos elementos suficientes para acusar Ellen White de ser uma falsa profetisa. Mas eu gostaria de terminar esse episódio com uma reflexão. Existem boas evidências para acreditarmos que Ellen White tinha o dom de profecia? E mais, qual seria a função de Ellen White no fim das contas, já que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina? A isso eu gostaria de responder resumidamente o seguinte. Primeiro, Ellen White contribuiu muito com a Igreja Adventista e com as pessoas de sua época, oferecendo conselhos e orientações. Através de visões que ela teve e conselhos que ela deu, a igreja iniciou e prosperou, por exemplo, na área de publicações, na área da educação, na área dos hospitais, na área do incentivo à reforma de saúde e até mesmo na área das missões estrangeiras. Além disso, diversos indivíduos e diversas famílias foram auxiliadas por Ellen White a partir de conselhos e muitas vezes conselhos que falavam sobre assuntos que ela não tinha como saber por meios naturais. Isso indicava que ela realmente havia recebido visão ou inspiração do Senhor. Ellen White também foi bastante importante em guiar o povo para longe de determinadas heresias e para perto da Bíblia. Por incentivo dela, a congregação estudou mais sobre a questão da divindade de Jesus, sobre a questão da Trindade, sobre a questão da salvação pela graça mediante a fé, entre outras coisas. Além disso, diversas publicações dela foram extremamente edificantes. O Grande Conflito, por exemplo, é um livro muito bom para nos instilar o amor pela reforma protestante e a admiração pelos primeiros reformadores. Outras obras, como Caminho a Cristo, O Maior Discurso de Cristo, O Desejado de Todas as Nações e Parábolas de Jesus, são obras evangelísticas muito edificantes, de muita qualidade e extremamente cristocêntricas. E mesmo algumas de suas obras post-mortem, ou seja, obras que editores produziram depois de sua morte, baseados em textos diversos que ela escreveu durante a sua vida, são obras que possuem a sua utilidade. Dessas obras, na minha opinião, a melhor delas foi Fé e Obras, que reúne diversos textos de Ellen White falando sobre a justificação pela fé. São textos que parecem até ter sido escritos por Lutero ou Calvino. Textos que enfatizam de uma maneira muito clara que a salvação não é por nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Para além de tudo isso, os testemunhos para a igreja que ela deixou, que é um compilado de cartas que ela escreveu para pessoas diversas, também nos são muito úteis até hoje, porque lá nós podemos ver como que ela lidou com problemas de sua época que existem até os dias de hoje. São, portanto, uma fonte de sabedoria para nós.
Portanto, é possível dizer que há boas evidências sim de que Ellen White foi uma serva do Senhor, uma cristã verdadeira, uma protestante verdadeira e alguém que recebeu visões e inspirações de Deus. Ela foi sim uma profetisa extracanônica. E a sua função, como profetisa extracanônica, não foi criar novas doutrinas ou modificar doutrinas já existentes. Sua função não foi, não é e não deve ser a de regra de fé, prática e doutrina. Essa é a função da Bíblia Sagrada. A função de Ellen White foi e deve ser a de nos estimular a ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia e aplicar mais a Bíblia em nossas vidas. Tudo o que ela procurou fazer em sua vida foi isso e levar pessoas aos pés de Jesus. E eu acredito que nisso reside a maior das evidências de que ela foi realmente uma profetisa do Senhor. Afinal de contas, o que se espera de um verdadeiro profeta extracanônico do Senhor é que ele conduza as pessoas à Bíblia Sagrada e aos pés de Jesus. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.